Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 120 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e finalmente estamos de volta, né? Depois de um tempo muito grande sem gravar nada, por, enfim, vários motivos, várias reformulações, vários acontecimentos. Hoje nós vamos falar sobre um guia prático de saúde mental para homens. E eu já adianto que, na minha cabeça, essa iniciativa aqui vai acabar virando uma série também. Eu vou dar uma olhada nisso com mais calma, mas eu imagino que vai ter muita coisa para a gente explorar sobre psicologia masculina aqui nesse podcast. Como eu fiz com um trecho, né, uma parte das 12 camadas do Olavo, que estão nos episódios de 80 até 84, se não me engano, fiz uma série sobre o mesmo assunto, né? Vários episódios. Eu imagino que isso aqui, né, esse guia prático de saúde mental para homens, ele vai ter mais desdobramentos. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser a recepção de vocês. Então é muito importante que vocês deem um feedback, que vocês respondam aqui, né? Existe uma ferramenta de resposta aqui no Spotify. Respondam aqui, façam perguntas e vejam, né? Falam o que vocês acharam do episódio. E dependendo de como for, se tiver muita aceitação, se tiver muita demanda, se tiver necessidade, eu vou continuando esse assunto porque, obviamente, não dá para esgotar um assunto como a saúde mental em um episódio apenas, né? Inclusive, eu já fiz um episódio sobre isso especificamente no episódio 52, contando como foi a minha jornada para fora de um episódio depressivo, né? Na época eu estudava, sempre gostei, sempre, eu já deixei isso muito claro aqui, né? Sempre gostei, sempre estudei psicologia por uma questão própria, né? Eu queria entender certas coisas e queria saber lidar com certas coisas. Então, várias pessoas e vários personagens e enfim, várias histórias foram fonte de estudo, né, para mim. E eu coloquei algumas dicas práticas lá para quem quer, como eu recuperei a minha saúde mental, que eu tive um problema um pouco sério, né, na época, né, quando eu gravei, quando eu tinha, né, quando eu gravei já tinha saído, mas foi na época basicamente em torno do nascimento do meu primeiro filho, né? Eu explico isso lá com mais calma. Agora não, agora a abordagem é um pouco diferente. Agora a ideia é ajudar você com ferramentas práticas. Por quê? Porque eu de fato desenvolvi um método, uma forma de conduzir uma pessoa em sofrimento, um sofrimento muito específico, um sofrimento masculino, um sofrimento que vai estar dentro de talvez de um seio de uma família, né, na figura do pai de família, do chefe de família, em relação à própria esposa, em relação aos filhos, em relação ao trabalho, em relação a uma série de coisas. E eu tenho hoje ferramentas para conduzir essa pessoa para fora do sofrimento dela. Né? Eu estou me certificando como terapeuta, então esse assunto vai ser cada vez mais frequente aqui. E eu queria muito ajudar você que não tem agora perspectiva de fazer terapia, ou porque não pode, ou porque não quer, ou porque uma questão, sei lá, de grana ou de tempo, sei lá qual é a realidade de cada um, né? Mas assim, cara, eu tô com um certo sofrimento, eu tenho algumas coisas mal resolvidas dentro de mim, algumas coisas estão me gerando uma certa angústia, um sofrimento específico, e eu gostaria de resolver isso. Né? Obviamente eu não consigo ser específico aqui, porque eu não estou falando com uma pessoa diretamente. Então eu preciso trilhar alguns caminhos e deixar algumas coisas mais amplas para abranger a maior parte das pessoas e tal. Mas a ideia é que se você quer se aprofundar em uma terapia biográfica, digamos assim, né? No fundo acaba sendo um ajuste da narrativa biográfica que a gente está fazendo, né? Qual é a história que você está contando e como é que ela se desandou e como que a gente consegue voltar com ela para o eixo. É basicamente isso. É uma psicoterapia muito específica, então eu queria só deixar esse disclaimer aqui e eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Se você tem interesse, me procura através desse link que a gente marca uma reunião rápida de uns 20 minutos e eu te explico
especificamente como é o trabalho e você me explica qual é o seu problema. E se for o caso, se fizer sentido para você, a gente começa então a agendar reuniões semanais para tratar daquilo que te faz sofrer, né? Mas por aqui não, por aqui, pelo podcast, eu quero te ajudar da melhor forma possível, da melhor forma que eu conseguir, de forma gratuita, né? Afinal de contas, é para isso que serve o conteúdo, né? Para que você tenha um conteúdo que vai melhorar a sua vida, vai deixar a sua vida mais fácil, mais simples e diminuindo o seu sofrimento. Por que esse conteúdo é necessário? Existe um problema em relação ao que você costumou chamar de psicologia moderna, né? Os terapeutas modernos, eles não estão sabendo conduzir clientes homens. E de onde que eu tirei isso? Tirei isso do meu toba. Tem um estudo muito interessante que foi citado por um terapeuta, inclusive, chamado Conor Beaton. Ele tem um podcast, ele tem um grupo de homens e ele atende, é terapeuta de outros homens, ele trabalha também numa linha especificamente masculina também. Ele citou um estudo muito interessante, se não me engano ele é descendente escocês, então ele tem uma ligação com o Reino Unido. Parece que tem um estudo lá no Reino Unido que demonstra que 91% dos homens lá, né, do Reino Unido, que tiraram a própria vida, chegaram a procurar ajuda. 91% dos homens que tiraram a própria vida chegaram a procurar ajuda. E desses, 80% foram classificados como baixo risco de cometer suicídio. Então, existe um estigma, né, de que a gente, como homem, a gente é autossuficiente, que a gente não procura ajuda e blá 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 blá. Existe uma razão de ser nessa afirmação, mas o fato é que ultimamente parece que as coisas estão mudando e 90% dos homens que procuraram ajuda de alguma forma não tiveram suas necessidades atendidas e 80% deles mal foram classificados como alguém, né, que tem risco de cometer um suicídio. Né? Então, assim, e as taxas de suicídio no mundo, pelo que ele estava citando, são de 75% homens e 25% mulheres. Então, claramente existe alguma coisa acontecendo, né? E aí, se você pega as guidelines, né, da Associação Americana de Psicologia, guidelines seriam diretrizes, né, formas como você deveria conduzir a coisa, né? Isso é muito fácil de achar, é só você digitar no Google, você acha um PDF com as diretrizes. Guidelines for Psychological Practice with Boys and Men, ou seja, diretrizes para a prática da psicologia com meninos e homens. Lá nesse documento, e essa é a Associação Americana de Psicologia, e certamente é um tipo de referencial que vai bater muito aqui, né? E vai bater no mundo inteiro, afinal, tudo que os Estados Unidos produzem em termos de ciência, cultura e tal, acaba batendo no mundo inteiro, vai ser exportado e vai ser copiado, e vai ser, enfim, vai ser passado para frente. Nessa guideline, logo no começo dela, presta atenção, ela é uma diretriz para a prática psicológica com homens. No primeiro e no segundo parágrafo, você já tem eles definindo algumas coisas sobre masculinidade. Nessa definição de masculinidade deles, eles colocam desse jeito, presta atenção. O que é masculinidade? É uma espécie de antifeminilidade, é uma espécie de realização pessoal, é uma espécie de rejeição da aparência de fraqueza e um tipo específico de forma de enxergar a tomada de risco e violência. Esses foram coletivamente referidos como ideologia da masculinidade tradicional. Então, a Associação Americana de Psicologia define masculinidade como uma espécie de ideologia que engloba tudo isso aqui, né? Realização pessoal, rejeição da aparência de fraqueza, tomar risco, ser antifeminino. E isso é uma questão de conceito, óbvio, né? Eles já estão conceituando isso lá no começo da guideline. Depois vem as 10 diretrizes que eles recomendam na hora de tratar homens e meninos. Dentre essas 10, tem duas que me chamaram muita atenção. Que uma delas diz que os psicólogos precisam reconhecer que as masculinidades, e coloca no plural porque eles consideram que existem várias,
Os psicólogos precisam reconhecer que as masculinidades são constituídas baseadas em aspectos sociais, culturais e normas contextuais. Ou seja, a masculinidade é uma coisa cultural e social e depende do contexto. Isso é uma das diretrizes. Uma outra diretriz que me chamou a atenção também é: os psicólogos precisam entender o impacto do poder, privilégio e sexismo no desenvolvimento de meninos e homens em seus relacionamentos uns com os outros. Ou seja, basicamente você mostra que a masculinidade é uma espécie de tudo que existe de ruim no mundo, isso é construído socialmente e culturalmente, e é baseado em poder e privilégio. Então, essas são as diretrizes com as quais a psicologia moderna, eu vou fazer um disclaimer depois, não estou generalizando, mas institucionalmente falando, esse é o contexto de como, né, os homens são recebidos nas instituições psicológicas na nossa sociedade, né? E aí eu tenho algumas experiências nisso, porque eu fiz terapia durante muito tempo. A primeira terapeuta que eu encontrei realmente foi uma terapeuta muito boa. E porque a gente mudou de cidade, a gente acabou, eu não pude dar continuidade, na época não existia a coisa do online ainda, não tinha amadurecido tanto, né? Foi antes da pandemia, foi lá em 2017. E essa tinha sido muito legal, eu gostava muito dela. Ela realmente me puxava para cima, né? Eu conseguia enxergar certas coisas e me desenvolvia ali. Depois disso, cara, eu morei mais umas 3 ou 4 cidades em sequência, assim, e cada vez que eu mudava, eu tinha que mudar de terapeuta. E cada vez que eu mudava, parecia que ia ficando pior, assim. Até que eu desisti, falei, cara, não tem como. Realmente parecia, sei lá, uns papos de boteco, assim, uma coisa que não tinha pé nem cabeça, não levava nada para lugar nenhum. Isso foi a minha experiência, tá? Eu acabei desistindo. Depois disso, eu tive 2 conhecidos que me relataram coisas meio estranhas também em terapia, né? Um deles comentou na terapia sobre uma sensação de culpa, né, por questão de masturbação e pornografia e tudo mais. E o terapeuta meio que tentou normalizar aquilo, falando, não, veja bem, masturbação é autoconhecimento, não tem problema, você tem que se autoconhecer, que é normal, blá blá blá. E ele, como um religioso, né, ele não se sentia bem fazendo aquilo, apesar de ter o vício, ter a compulsão. E aí ele saiu também da terapia e um outro conhecido meu relatou na terapia que tinha alguns problemas relacionados ao pai e o terapeuta tentou puxar para o lado de problemas de vidas passadas, uma abordagem assim meio espírita e tal. E esse outro amigo meu, né, como um católico, ele se sentiu meio ofendido, não voltou mais e tal. Então, assim, a ideia é mostrar o que exatamente está acontecendo, né, em termos de um cenário mais geral. É claro, né, eu não quero fazer desse episódio um grito de revolta contra o mundo da psicologia, né? Não é nada disso. Muito menos o fato de que a maioria das psicólogas, né, são mulheres, então é mais difícil para uma mulher entender a mente masculina e como ela funciona. Nada disso é um problema, tá? Eu estou tentando mostrar aqui um contexto mais geral para que a gente entenda que muitas das vezes as soluções institucionais, né? O pessoal gosta de falar muito, agora está muito na moda a questão da não, porque psicologia é baseada em evidências e tal. A instituição, a indústria da psicologia é mais ou menos assim que ela funciona. Você consegue ver pelos estudos no Reino Unido e você consegue ver pela Associação Americana de Psicologia como eles entendem o homem, né? E eu entendo que eu formei na área de saúde, eu sou farmacêutico de formação. Todo curso na área de saúde tem mais mulheres, né? Isso sempre foi, isso é conhecido. Na farmácia é assim, na psicologia é assim, na enfermagem é assim, enfim. Todo lugar que você vai olhar é mais mulheres. E na psicologia não seria diferente. Não é esse o problema. O problema não é que tá porque porque assim, mais terapeutas mulheres, por isso que. Não, eu acabei de falar. A primeira terapeuta, a primeira psicóloga que eu conheci, que eu comecei a tratar, foi excelente. Né? Ela tinha uma abordagem que me puxava para um lado que eu me sentia evoluindo. Né? Tanto é que eu fazia, minha esposa fazia, a gente se sentia muito bem.
E eu acho que qual que é o grande problema? Não é a questão de ser mulher ou ser homem, terapeuta, não é isso. Existe uma frase que eu ouvi há muitos anos e que hoje eu compreendo ela muito melhor depois que eu virei pai e tal. A frase que eu ouvi há muito tempo, que nunca fez tanto sentido para mim, é que o que vai curar um paciente na terapia é a maturidade do terapeuta. Assim como educar uma criança depende diretamente do nível de maturidade dos pais. São personalidades desenvolvidas, capazes de atrair a atenção para si, a ponto de serem referências. As pessoas vão olhar para aquelas referências e querer segui-las voluntariamente. É mais ou menos esse o mecanismo de transferência de autoridade. Né? A autoridade não como uma pessoa que sai gritando, mas como uma pessoa que lidera mostrando o caminho. Um terapeuta tem essa prerrogativa, mas para isso ele precisa ser maduro. Um bom pai também ele precisa ter um nível de maturidade que ele consegue arrastar a criança voluntariamente, né? E obviamente, quando se trata de Brasil, e aí no mundo todo está acontecendo, a imensa maioria de qualquer profissional de qualquer área é muito imatura. As pessoas estão mais imaturas. Só que acontece o seguinte, um engenheiro, ele consegue ser imaturo e fazer os cálculos corretos para levantar um prédio, independente do nível de maturidade dele. Um programador, uma coisa mais técnica, eles conseguem ser imaturos o suficiente para tocar a vida e programar e fazer o que resolver os problemas, conseguir fazer. Um terapeuta dificilmente ele vai conseguir ser efetivo sem uma personalidade bem formada. E é por isso que eu acho que é daí que vem essa coisa de estar um show de horrores, né? O cenário geral da psicologia. Porque as pessoas estão cada vez mais imaturas e elas não vão conseguir tratar ninguém desse jeito, né? Então, depois desse geralzão, desse disclaimer todo, a primeira coisa que eu queria que você tivesse em mente é uma avaliação sua, né, de como anda a sua saúde mental. Eu queria que você imaginasse uma escala assim que vai de -10 até +10. O -10 seja assim, um sofrimento muito absurdamente insuportável, a ponto de você pensar em tirar a própria vida, a ponto de isso parecer uma boa ideia. Tamanho é o sofrimento que você tem. Até o +10, que aí é tipo, cara, minha vida tá completamente perfeita, não tem um pingo para me queixar. E eu queria que você tentasse se localizar entre essa escala, tá? Por quê? Porque eu não consigo avaliar para você uma melhora, né, nas coisas que eu vou te propor aqui nesse episódio, se você não tiver uma posição prévia. Assim, ó, beleza, eu tô numa posição aqui de, sei lá, -3 ou -5, -7 de qualidade aqui de saúde mental, né? E aí eu consegui fazer isso aqui o que o Rafael propôs no episódio, e aí ela aumentou um pouco. Então é mais para você conseguir avaliar como é que você vai ficando ao longo das semanas depois que você for desempenhando isso aqui que eu vou propor para você. O ideal aqui, a minha ideia aqui com esse episódio é tirar você do negativo, pelo menos, tá? Se você está num sofrimento muito grande, colocar você no 0, no 1, no 2, que seria um meio ali. Cara, beleza, tem um certo sofrimento, não tá ideal e tal, mas eu consigo tocar a minha vida com alguma tranquilidade, né? Pelo menos chegar nesse ponto. E é por isso que é importante você avaliar previamente, para você ver se houve realmente evolução, né? Porque senão não adianta. Então fica uma coisa muito solta, né? E aí a gente precisa fazer uma pergunta muito importante. O que está causando o sofrimento que está no seu peito agora? E para isso a gente vai precisar definir o que é um sofrimento, né? O que é um sofrimento? O sofrimento é um tipo de tristeza que acontece quando a gente não está cumprindo a nossa finalidade nesse mundo. Né? Não cabe aqui entrar em detalhe de tecnicalidades e tal, mas é o que o Aristóteles costumava chamar de causa final. Ele falava que tudo que existe por 4 causas. Né? A causa final é a finalidade daquele ente. Se você pegar, por exemplo, uma caneta, ela serve para escrever. Alguém projetou aquela caneta, alguém fez aquela caneta para que ela escrevesse. Né? Você pode
você tem liberdade para isso, você pode usar ela de outras formas, né? Mas ela foi feita para escrever. Por exemplo, eu posso pegar uma caneta, se eu não tiver nada na mão aqui, posso pegar uma caneta para marcar uma página de livro que eu estou lendo, por exemplo. Eu posso usar a caneta para cutucar alguém, assim, para chamar a pessoa, fulano, tal. A gente faz isso na escola, né? Você quer cutucar a pessoa da frente, você não alcança, você pega um lápis, uma caneta e cutuca. Você pode usar a sua caneta para, sei lá, para coçar as costas, um lugar que você não alcança. Mas ela é menos caneta fazendo essas coisas. Por quê? Porque essas coisas você consegue fazer com outros itens. Não precisa ser uma caneta para que você consiga chamar o seu amigo. Não precisa ser uma caneta para que você consiga marcar a página de um livro. Né? Você precisa de uma caneta para escrever, mas não para fazer todas essas coisas, apesar dela ter essa capacidade. Né? Então, o que define uma caneta enquanto caneta? Escrever. Um uso diferente disso para ela vai estar deturpando a causa final dela. Entende esse conceito? Isso precisa estar muito claro porque a gente vai partir disso aqui para tudo. E aí, beleza, a gente entendeu da caneta, mas e o homem? Qual é a causa final de um homem? Qual é a finalidade de um homem? Eu não sei se você já se fez esse tipo de pergunta, mas é muito importante que a gente consiga puxar esse tipo de raciocínio, de reflexão, porque disso aqui a gente consegue entender várias coisas sobre a gente mesmo, né? No geral, a causa final de um homem, a finalidade de um homem é ser feliz, né? Homem, mulher, tal, a raça humana, né? Ela tem como causa final buscar a felicidade. Mas entenda, a forma como se fazer isso para uma mulher é muito diferente da forma como fazer isso para um homem. E qual que é o problema disso? Porque as pessoas hoje estão confundindo, né, a ideia de que ser feliz ela é sinônimo, ela é a mesma coisa de ter prazer. Então aqui a gente já tem dois problemas. A gente tem homens e mulheres sendo tratados mais ou menos da mesma forma, e psicologicamente os resultados de um homem e de uma mulher e o que eles buscam, o que os faz feliz vai ser diferente, e a coisa da felicidade ser confundida com obter prazer. O prazer no sentido último da existência humana, também chamado de hedonismo. Né? O hedonismo é quando a pessoa vive buscando prazer a qualquer custo. A linha guia da vida dela é estar sentindo prazer o tempo todo. E assim, a gente vai precisar depois entrar aprofundar um pouco mais a questão da felicidade. Daria para a gente explorar isso bastante, mas não é o foco agora. Eu acho que depois caberia um episódio só para isso, por um viés antropológico, por um viés filosófico, por um viés psicológico também, para a gente conseguir fechar bem esse assunto. Mas, de antemão, eu queria só que se entendesse a felicidade como cumprir aquilo para o qual você foi feito. Se a gente pudesse medir a felicidade de uma caneta quando ela escreve, ela seria maior do que quando ela é usada como baqueta de uma bateria imaginária que eu estou sempre fazendo, que eu sou meio hiperativo. Então eu estou sempre com alguma música na cabeça e quando eu me vejo eu estou com a bateria aqui, a Air Batera, né? Air Drums, Air Batera. Enfim, eu estou aqui fazendo a baqueta de baqueta, a caneta de baqueta de bateria, e a caneta está sendo usada de uma forma completamente tosca, e então, portanto, se pudesse medir a felicidade dessa caneta, ela estaria sendo menos feliz do que quando ela escreve, né? Mas beleza, então, mas isso não responde à nossa pergunta. Então, qual que é a causa final de um homem, né? Em um sentido muito prático, ele vai depender. Vai depender de quê? Vai depender de quais são os papéis esperados de você nas diferentes situações do dia a dia. Você tem alguns papéis para cumprir no seu trabalho, você tem alguns papéis para cumprir na sua família, né, com a sua esposa, com seus filhos, você tem alguns papéis para cumprir com seus amigos e outras coisas também que podem aparecer na vida de qualquer homem. Quando você consegue cumprir bem os papéis esperados de você fica mais feliz. É tão simples quanto isso.
né? No trabalho, quando você bate meta, quando você cumpre prazo, quando você é útil para a empresa, ou quando você é útil para os seus clientes, né, no caso de ser autônomo, ou você, quando você é promovido, você consegue ter mais dinheiro para prover mais coisas em casa, mas para ser promovido você precisa cumprir metas, prazos e ser útil, né? Então, a sua causa final no trabalho você estaria ligado a isso. Qualquer coisa que você faz diferente disso vai te trazer infelicidade. Esse é o ponto aqui. Quando você chega em casa, por mais cansado que você esteja, mas você sente que fez um bom trabalho, sente que trabalhou bem, sente que foi útil para as pessoas, aquele dia é um dia feliz. Independente do que, às vezes tem outras áreas na sua vida que está sendo tão mais difíceis e tal, mas naquele momento ali do trabalho, você cumpriu o seu dever, aquele dia você vai estar mais feliz do que o dia que você vai para o trabalho de ressaca, que você não consegue cumprir nada, que você esquece coisa, que você, enfim, você não cumpre a causa final de um trabalhador. A mesma coisa na sua família, né? Você precisa cumprir o que na sua família? Você precisa proteger aquelas pessoas, você precisa educar os seus filhos, você precisa guiar aquela família para um sentido bom, né? No sentido de carreira, né? Morar em tal cidade, trabalhar com tal coisa, botar os filhos em tal escola, morar em tal bairro, enfim, conduzir as decisões daquela família da melhor forma e ser o provedor daquela família, mesmo que você não seja o provedor exclusivo, né, que sua esposa também trabalha e tal, mas precisa existir algum tipo de coisa vindo de você. Né? Se você for só um parasita, se você não fornece nada, aquilo vai ser uma fonte de profundo sofrimento. Né? Então, o provedor pode ser no sentido financeiro, né, com você contribuindo junto com a sua esposa, né, e não importa, ou provendo estabilidade emocional, né? Que você, como um homem maduro, tem a obrigação de estabilizar a dinâmica emocional da casa, né? Os seus filhos, principalmente, né? Geralmente a criança ela não tem estabilidade emocional nenhuma, isso precisa vir de você. Então, assim, quanto mais suporte emocional, quanto mais você consegue prover financeiramente, quanto mais você protege, educa e guia aquelas pessoas, quanto mais você. Enfim, vocês entenderam, né? Quanto mais você cumpre esses papéis, mais feliz você vai ser. E você está contribuindo para especificamente para a sua causa final naquele ambiente. E a mesma coisa com os amigos, né? Quando você ajuda eles a entender quais são os próprios papéis deles, ajuda ele a manter uma conduta digna como homem, dá bons conselhos, dá suporte. Enfim, quando você é um bom amigo, você está exercendo a sua causa final naquela relação. Então perceba que quanto mais você faz tudo isso, mesmo que haja um grande sacrifício envolvido, mesmo que haja cansaço físico e mental, mesmo que haja uma sensação de estafar completamente, tá, sei lá, de cama, esgotado no final do dia, você vai se sentir mais feliz. É a famosa sensação do dever cumprido, que a gente, quem tem o costume de cumprir os seus deveres como hábito, né, sabe que não existe melhor sensação para um homem maduro do que deitar no travesseiro com o dever cumprido do dia. Então a gente pode definir o seguinte: qual é a causa final de um homem aqui nesse momento? Cumprir os seus deveres para com os outros, ou seja, doar-se, preencher nos outros aquilo que falta neles. Todos nós, como indivíduos, a gente tem carências. E a gente, é engraçado isso, a gente consegue ser mais feliz quando a gente preenche lacunas nos outros. A gente é mais feliz fazendo isso do que quando a gente é preenchido. Por quê? Porque que os outros preencham as nossas lacunas e as nossas angústias e tal, não depende da gente. Então, às vezes tem, às vezes não tem. Se o objetivo da sua vida é ser servido, eventualmente, né, primeiro que você já vai cair num egoísmo enorme, né? Ninguém aguenta lidar com a gente egoísta o tempo todo. Talvez exista até algum traço narcisista nisso daí, para quem vive desse jeito, né? Mas o problema não é esse só. O problema é que isso não depende de você. No dia que não tiver alguém
para te fazer um afago, você vai ficar profundamente decepcionado e você não vai conseguir ser feliz. Agora, a sua decisão de doar-se para os outros, essa você pode tomar todos os dias. A sua decisão de preencher nos outros aquilo que eles precisam, aquilo que falta neles, você pode tomar todos os dias. Então, existe um componente de autonomia muito maior nisso daí. E em terapia, muitas vezes a condução do terapeuta é feita com uma abordagem que geralmente ela busca entender o paciente de um lado mais feminino da coisa. Então, às vezes, o paciente está com sofrimento e o terapeuta vai, às vezes, para um lado de uma validação emocional. Não, tá tudo bem você se sentir assim, tá tudo bem você chorar. Para um lado de um acolhimento, para o lado de se aceitar como é, de levar uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, de preservar a sua saúde emocional, no sentido de você não deve se estressar, não deve aceitar certos estresses. Só que muitas vezes, para o homem, a conduta, para você, eu detesto essa palavra, mas para usar um termo moderno, né? A conduta para você conseguir empoderar um homem, ela costuma ser o contrário. Você precisa fazer com que esse cara adquira habilidades, com que ele queira ser mais, conseguir mais coisas, correr atrás de mais coisas, aprender coisas novas, ter capacidade física e mental cada vez mais apuradas. Enfim, essa é a jornada que faz com que um homem se sinta feliz. Fazer, buscar, conquistar coisas, né? Dominar situações, isso é muito mais terapêutico para um homem do que o que é feito geralmente com esse viés mais feminino de não, você pode se sentir bem, você pode se sentir tranquilo, você não precisa se estressar e tal. E essa abordagem de fazer, buscar, dominar, conquistar, isso na maioria das vezes é o oposto do prazer, porque isso dá muito trabalho. E é por isso que as pessoas elas estão muito perdidas. E é por isso que a terapia muitas vezes deixa as pessoas mais perdidas. Existem muitos psicólogos que estão orientando seus pacientes, por exemplo, a se separar. Por quê? Pelo simples fato de que o cliente diz que está infeliz e, portanto, se você, se tem alguma coisa te incomodando, você precisa validar os seus sentimentos, você merece ser feliz, você merece buscar felicidade, você merece ser livre, você merece não sei o quê. E aí a condução acaba indo por esse caminho. Mas aí eu te pergunto, essa infelicidade desse cara que está infeliz no casamento, com a vida dele, será que ela não vai acompanhar ele para onde ele for? Toda vez que ele se sentir incomodado com qualquer situação? Se ele desiste de cumprir os deveres dele, de marido, com essa esposa, qual é a diferença de estar com essa esposa, ou estar com a outra, ou estar com a próxima, ou estar com outra, ou estar com a menininha de 20 anos? Qual é a diferença? A pessoa, o mecanismo que ela usa para enxergar o mundo, que é fugir de conversas difíceis, fugir de coisas difíceis, fugir de sofrimento, fugir do dever, essa pessoa vai continuar fazendo isso. E se ela fizer diferente, é porque ela amadureceu e ela mudou. Ela conseguiu entender que ela estava errada. Por que ela não pode ser conduzida para um amadurecimento ainda nesse casamento? Entende, assim? Então, o problema de buscar, de associar a felicidade com prazer é esse. Você toma decisões muito ruins buscando uma realização de prazer pessoal. E, na psicologia, isso é tudo. Não vou dizer isso. Desculpa, eu retiro o que eu disse. Eu não vou editar isso aqui porque foda-se. Mas na psicologia isso não é tudo, tá? Em algumas linhas de psicologia, alguns psicólogos imaturos vão conduzir desse jeito. Tá? Acho que ficou melhor, né? Então, assim, o sofrimento em si, o que ele é? Ele é uma ruptura da capacidade do homem de se doar. Ele é uma ruptura da capacidade de preencher o outro através do cumprimento dos nossos próprios deveres. É uma incapacidade de dominar situações e de expandir aquelas capacidades que você precisa expandir. Né? Quando você busca uma fuga disso,
você vai ter só mais sofrimento, porque você perde a possibilidade de se sentir útil. E a sua visão de você mesmo, você pode não entender isso de forma superficial, mas por dentro, a sua visão de você mesmo vai ser de desprezo, mesmo que inconscientemente. Porque você vai virar, naquele meu exemplo da caneta, você vai virar a caneta que está sendo usada para ser batucada na mesa da sala. Você não está escrevendo. Você não é uma caneta ótima, uma caneta excelente. Você é uma coisa que pode ser trocada a qualquer momento por qualquer outra coisa. Eu posso trocar essa caneta que eu estou usando para fazer bateria imaginária, posso trocar por uma faca, posso usar por um graveto, posso trocar por, sei lá, por outra caneta, enfim. A finalidade dela está sendo deturpada. Então, no fundo, o que o processo terapêutico precisa fazer é reestruturar toda a narrativa da vida desse cara. Ajustar a história que ele está contando para que dentro dessa história ele consiga ser um ente ativo. Para que ele sinta que ele é o autor da própria vida. É ele que está contando a história. E que essa história esteja ajustada para a sua causa final. Quando você alinha isso, muito dos sofrimentos que são completamente insuportáveis para essa geração mais nova acaba. Então eu queria deixar aqui quatro pontos, quatro reflexões para você fazer com a maior honestidade possível. E eu queria que você tirasse um tempo para fazer isso anotando, né? Você anota as questões que eu vou te passar e você anota embaixo as reflexões que você for fazendo sobre você mesmo, tá? Você separa um tempo, separa uma folha de papel e faz isso, por favor. Você vai entender que tudo que eu tô te falando aqui vai servir para esse propósito, né? Eu queria trazer aqui 4 reflexões importantes e eu queria que você fosse muito sincero em relação a isso. Mais sincero do que a vontade de ser agradável permite, né? Se você conseguir fazer essas reflexões aqui de uma forma honesta, você vai entender muito mais sobre você do que em muitos livros de autoajuda, muitos terapeutas imaturos, enfim. Você vai conseguir dar um passo muito grande em relação a quem você precisa ser, aliás, em quem você é e em quem você precisa ser, né, mais para frente. Quem você precisa se tornar para voltar, perdão, para voltar para um caminho de felicidade. A primeira coisa que eu queria que você raciocinasse é o seguinte: como você lida com os prazeres mais elementares da sua vida? E prazeres elementares eu quero dizer prazeres de cama e de mesa, ou seja, sexo, né? E comida e bebida. Se você tem, e aqui eu já estou complementando para te ajudar nessa reflexão, se você tem com frequência o pensamento de que, ah não, você merece, ah não, eu mereço, hoje eu mereço, ponto. Se você tem isso com frequência como justificativa para comer mal, beber mais do que você devia, e para consumir pornografia ou até às vezes trair a esposa, eu posso apostar com você que a sua vida vai ser tremendamente infeliz. Repare nisso. Se você diz com muita frequência, não, eu vou fazer isso aqui porque eu mereço, ou porque está cansado, ou porque trabalhou muito, ou porque brigou com a esposa, eu mereço. E aí você abusa de comidas ruins, álcool, pornografia, traição, prostituição, enfim, coisas de cama e mesa, né? Por que eu estou profetizando aqui que a sua vida vai ser infeliz? Porque nada disso vai te dar mais capacidade de cumprir melhor seus deveres. Pelo contrário, essas coisas vão te castrar. Você não vai estar apto para cumprir os seus deveres. Portanto, a sua vida vai ser um inferno. Né? Essas coisas são buscas muito claras por um prazer imediato, que se você vai acumulando isso por anos, vão derrubar a sua capacidade de agir corretamente. Então você fica viciado em fugas momentâneas e isso enfraquece a sua vontade. O que é a vontade? É uma faculdade mental que é necessária, está fortalecida para você tomar boas decisões. Porque as boas decisões, muitas vezes, são decisões sacrificantes. Eu ia falar sacrificatórias, mas essa palavra não existe. Decisões sacrificantes. Então você tem que ter uma vontade fortalecida para que você
caminhe sobre os espinhos que você precisa caminhar. Perceba que se você conseguir diminuir o açúcar, o álcool e cortar a pornografia ou a sexualização, sei lá, e aí entra aqui ouvir funk, ouvir coisas, né, grotescas, coisas que têm batidas muito tribais, né? Se você conseguir fazer isso e cortar essas coisas, né, fazer esse esforço por uma semaninha, você vai ver que o seu nível de sofrimento já vai diminuir bastante naquela sua escala. É por isso que é importante que você faça a avaliação da sua escala de sofrimento ou na sua escala de saúde mental antes, para você partir de um ponto e ver a sua evolução depois disso. Beleza? A segunda reflexão que eu queria que você fizesse é: quais são os seus medos e como você lida com eles? Por que isso é importante? Porque os medos, eles denunciam aquilo que a gente ama, ou aquilo que a gente mais estima nas nossas vidas, né? Se o seu maior medo, presta atenção nisso aqui, se o seu maior medo é, por exemplo, ver o seu time rebaixado no Campeonato Brasileiro, isso é um grande mau sinal. Eu queria que você analisasse e anotasse todas as coisas que te deixam assustados em relação à sua vida. Você vai ver que vão ter, se você fizer uma reflexão, né, séria, bem feita, você vai ter alguns medos ali. Medos muito mesquinhos vão denunciar o seu olhar muito preocupado com coisas mesquinhas. Esse é um dos ajustes que é importante a gente fazer em terapia. Só que eu preciso que, de fato, como eu não vou estar fazendo, né, a gente não vai estar numa consulta, eu preciso que você faça sozinho e que você seja muito honesto em relação a isso. Terceiro ponto: como é que você toma decisões? Quais são os valores que vão nortear as suas decisões no dia a dia? E, de novo, né, se muito do que você faz é buscar um prazer imediato e fugir das situações incômodas e cansativas, é sinal de que o norte da sua bússola está apontando para o lado errado. Obviamente que o seu destino vai ser um destino ruim, porque você não vai estar buscando a felicidade. A sua felicidade, nesses casos, vai estar comprometida. Eu quero que você tente avaliar quais são os valores que norteiam as suas decisões. Presta atenção, as pessoas costumam se enganar muito com isso aqui, porque elas têm uma noção de que elas precisam ter valores muito, muito altos e tal. Então elas vão escrever quais são os valores, e aí só sai coisa boa, né? Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você pegue as ações do seu dia. Pega um dia particularmente agitado na sua rotina, com muito trabalho, ou que você esteja muito com seu filho e tal. Quais foram as decisões que você tomou naquele dia, decisões importantes assim do dia a dia, e aí você tenta rastrear quais são os valores que estão por trás daquelas decisões. E aí você precisa entender se está indo bem ou se não, né? Na terapia a gente consegue trabalhar isso, mas por um podcast eu preciso que você realmente leve a sério. E a última coisa, talvez seja mais importante, eu quero que você olhe ao seu redor e reflita com muita seriedade sobre o que é que você deve aos outros. O que é que você entrega para as pessoas com quem convive? Como você preenche o vazio dessas pessoas que você diz que você ama? Como, se é que isso acontece, né? Como é que essas pessoas se tornam melhores ao conviver com você? É esse tipo de reflexão que eu queria que você tivesse. E aí, com essas 4 reflexões, eu recomendo fortemente, de novo, né? Eu recomendo que você anote isso e faça esse exercício escrito. Porque mentalmente você fixa melhor e escrevendo você consegue materializar aquilo ali. Se fica só na sua cabeça, é meio escapa, sabe? Você não consegue fixar bem, você não consegue visualizar bem. Realmente fica uma coisa meio quase que uma forma gasosa de pensamento. Aí sumiu, espalhou, sumiu, acabou. Não, eu quero que você faça isso de forma escrita, tá? Se você está numa situação de sofrimento e você acha que essas coisas vão te ajudar,
faz o exercício e depois me conta. E aí primeiro você avalia como estava o seu nível de sofrimento antes disso, e com o passar do tempo você vai vendo, né, uma avaliação totalmente subjetiva, mas avalia se está melhorando, né? De novo, de -10, que é o sofrimento absurdamente insuportável, até o +10, que é a vida perfeita. Eu vou deixar um link aqui embaixo se você quiser realmente fazer terapia comigo, para a gente fazer esse ajuste biográfico na sua vida, da narrativa da sua história, enfim, tem muitas coisas que a gente consegue avaliar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? A gente consegue, só para explicar um pouquinho melhor o método, né? A gente consegue partir, né, dessas questões básicas, a gente consegue começar a partir para alguns valores abstratos, a gente consegue mapear bem como é que a gente consegue usar a beleza, o bem e a verdade dentro da sua história, dentro da narrativa, como é que a gente ajusta a vida que você leva dentro dessas três coisas, né, dessa tríade. Tem alguns recursos, por exemplo, das 3 narrativas humanas possíveis, que são narrativas padrões, baseado em alguns padrões muito antigos, coisa milenar, que você pode se encaixar dentro de uma das 3. E aí a sua vida vai ser guiada de uma forma mais potente, digamos assim. Mas para isso você precisa realmente, né, parar para pensar no quais são essas 3 narrativas e como, se você se encaixa em alguma delas. Se você não se encaixa, talvez seja um mau sinal. Mas em geral a gente consegue encaixar em alguma delas. Eu falei dessas 3 narrativas e por isso que eu gosto de salientar, eu sempre estou falando desse tipo de coisa há muito tempo aqui no podcast, apesar de eu comecei esse podcast focado em paternidade, mas é impossível você ser um bom pai se você não fala de você mesmo, se você não cresce como ser humano, se você não amadurece, se você não se torna mais uma personalidade mais pesada. Então, eu sempre trouxe qualquer tipo. Você vai rolar aqui no feed do podcast, você vai ver. Tem um monte de assunto aqui que não tem diretamente a ver com a paternidade. Esse das 3 narrativas humanas possíveis foi um dos episódios menos ouvidos. Menos ouvidos. Eu não sei se as pessoas não entenderam o que é, ou se realmente cagaram mesmo pro assunto e foda-se. É um assunto muito diferente, não, isso não tá em nenhum manual de, sei lá, de PNL ou de psicologia ou nada. Tem muito mais a ver com a parte da antropologia. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre as 3 narrativas humanas, você volta no episódio 102 e aí você pode ir se adiantando lá e entender melhor isso. E depois tem também uma questão da escalada nas 12 camadas da personalidade, que você vai construir um amadurecimento a partir das motivações principais da sua vida. E aí, para você conseguir entender melhor isso, está nos episódios entre 80 e 84. No 80 eu falei em geral sobre as 12 camadas, e depois no 1, 2, 3 e 4 eu fui falando das camadas mais comuns, né, onde a gente consegue visualizar, sei lá, talvez 90% das pessoas do mundo estão nessas camadas, né, do 4 até a 7. Então 4, 5, 6 e 7 tá lá explicando. Isso é uma ferramenta poderosíssima que a gente usa para terapia, então se você quiser já entender como funciona, episódios de 80 a 84. Além disso, tem um conteúdo do John Eldredge, né, que eu gosto muito, é um autor que eu gosto muito. Tem vários episódios aqui, se digitar o Pai Old School John Eldredge, você consegue achar aqui vários episódios falando dele. Tem a ferramenta que ele usa, que é as 3 jornadas masculinas, que está no livro Coração Selvagem, né? Então, isso tudo são ferramentas que a gente consegue usar no consultório para conseguir elevar o seu nível de felicidade através de uma busca de doação para os outros, né? Mas antes disso, a gente precisa ajustar alguns conceitos. É por isso que eu chamo isso de terapia de ajuste biográfico, tá? Enfim, a gente tem várias coisas que poderia falar e a gente vai seguir nesse assunto, tá? Eu estou bem convencido de que a gente precisa, de fato, falar mais sobre esse tipo de coisa. O link para, se você quiser saber mais, vou colocar o link para a gente agendar uma primeira reunião, se você quiser se aprofundar numa terapia. A gente faz uma primeira reunião de cerca de 20 minutos, eu entendo o que você quer, você entende mais ou menos como é o meu trabalho, e aí depois a gente agenda, se for, né, se fizer sentido para você, a gente faz aí esse trabalho juntos, beleza? Então fica assim, muito obrigado, espero que você goste, espero que
você espalhe esse conteúdo para os amigos que você tem, que podem se beneficiar disso aqui. E se não for pedir demais, avalie o podcast como 5 estrelas, porque ajuda muito a espalhar essa mensagem por aí, porque o Spotify vê que a gente está sendo mais relevante, né? Então você tem uma estrelinha ali bem no menu, você clica ali e seleciona 5 estrelas, ajuda muito o meu trabalho. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.